Hoje vamos ver a prova do processo letivo de São José do Rio Preto de 2019. Lembrando que o ano passado não teve devido à pandemia de Covid-19. Então, nessa prova caiu língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos pedagógicos e legislação. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Da primeira até a quinta questão é esse texto: educação em vista de um pensamento livre. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará com seus conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias, para determinar seu lugar exato em relação a seus próximos e à comunidade. Essas reflexões essenciais, comunicadas à jovem geração, graças aos contatos vivos com os professores, de forma alguma se encontram escritas nos manuais. É assim que se expressa e se forma de início toda a cultura. Quando aconselho com ardor as humanidades, quero recomendar essa cultura viva e não ser fossilizada, sobretudo em história e filosofia. Os excessos do sistema de competição e de especialização prematura, sob o falacioso pretexto de eficácia, assassinam o espírito, impossibilitam qualquer vida cultural e chegam a suprimir os progressos nas ciências do futuro. É preciso, enfim, tendo em vista a realização de uma educação perfeita, desenvolver o espírito crítico na inteligência do jovem. Ora, a sobrecarga do espírito pelo sistema de notas entrava e necessariamente transforma a pesquisa em superficialidade e falta de cultura. O ensino deveria ser assim: quem o receba o recolha como um dom inestimável, mas nunca como uma obrigação penosa. Este texto é de Albert Einstein, traduzido por Almeida, Como Vejo o Mundo, da editora Nova Fronteira do Rio de Janeiro, de 2016, a tradução. Então, uma interpretação correta do texto está expressa em: para Einstein, a educação deve limitar-se ao ensino das humanidades, especialmente história e filosofia? Não, o texto não fala sobre isso. Na opinião de Einstein, o ensino de uma especialização deve ser substituído pelo ensino de disciplinas da área de humanidades, porque para formar-se como indivíduo, o aluno precisa aprender os valores morais de sua cultura? Não. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. Então, está aqui no começo do texto. Se Einstein é contrário à educação orientada pelo sistema de notas, sim, até aqui está correto.
pois crê que o ensino deve incluir o senso prático, sim, que faculte ao aluno a satisfação consciente em que se desenvolver e contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Então, por enquanto, essa alternativa, de acordo com o texto. O ensino, como preconizado por Einstein, é um dom que deve ser acolhido como algo natural, instintivo, e que por essa razão não pode ser limitado ao saber técnico de origem escrita. Deve antes ser transmitido oralmente dos mais velhos aos mais jovens. Não, o texto não fala sobre isso. A educação perfeita no entendimento de Einstein é aquela em que não há distinção entre professor e aluno, na medida em que o conhecimento produzido por ambos é resultado de um único estágio evolutivo da cultura de que fazem parte? Não. Então, a alternativa certa na questão 1 é a C. Agora vamos para o exercício 2. Considere os trechos do primeiro parágrafo. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina inutilizável, mas não uma personalidade. Esse porquê, então, é uma explicação da frase anterior. Esse mas tem sentido de oposição. Vamos ver a próxima frase. Deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias para determinar, ou seja, a fim de determinar uma finalidade. Então, a primeira palavra é uma causa? Não, é uma explicação. Pode ser substituído por pois. A segunda é uma oposição, pode ser substituída por contudo. E a terceira pode ser substituída por a fim de e tem sentido de finalidade. Por enquanto, então, a alternativa B. Mas vamos ver as próximas. Exemplificação? Não. Conclusão? Não. Alternância? Também não. Então, a certa é a alternativa B. O período. Essas reflexões essenciais, comunicadas à jovem geração graças aos contatos vivos com os professores, de forma alguma se encontram escritas nos manuais. Estará repontuado corretamente, conforme o padrão da língua portuguesa, mesmo o conteúdo, com o conteúdo alterado em essas reflexões essenciais, ou seja, esse essencial está se referindo a reflexões comunicadas à jovem geração, como graças aos contatos vivos com os professores, de forma alguma se encontram escritas nos manuais. Então, por enquanto, essa aqui está correta, a forma como ela está escrita, de acordo com a pontuação. Essas reflexões essenciais comunicadas à jovem geração, comunicadas a quem? A jovem geração. Então, aqui está separando com vírgula o nome com o seu complemento. Então, essa aqui está incorreta. Agora aqui. Essas reflexões essenciais comunicadas à jovem geração. Então, reflexões essenciais já estão separadas por vírgula. Então, está incorreta, porque está separando o adjetivo do substantivo por vírgula, sem necessidade. A mesma coisa acontece na B. Agora vamos ver aí. Essas gerações essenciais, essas reflexões essenciais
comunicadas, a mesma coisa, está separando com vírgula a palavra comunicada do seu complemento. Comunicadas a quem? A jovem geração. Então, a alternativa correta é a A. A expressão destacada é preciso, enfim, tendo em vista a realização de uma educação perfeita, desenvolver o espírito crítico na inteligência do jovem. Estará corretamente substituída, conforme a regência verbal da norma padrão da língua portuguesa, por é preciso, enfim, tendo em vista. Aspirando, tá, não. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Objetivando a, propondo-se a, visando a, está correto. Imaginando-se a. Então, quem imagina, imagina algo. Então, imaginando-se a sem cravo. Então, visando a alternativa D, no exercício 4. Assinale a alternativa em que o trecho destacado possa ser corretamente substituído no contexto pelo que se encontra entre colchetes, considerando-se as regras da norma padrão da língua para concordância e para emprego verbal. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático das coisas que valeria a pena ser empreendido? Não, né? Porque aqui está vale, aqui está valeria, está mudando o contexto. Deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias para determinar seu lugar exato. Então, deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras, suas angústias, para que se determine? Não. Para que se determine seu lugar exato? Não. Seria para que se determine. Os excessos do sistema de competição e de especialização prematura chegam a suprimir os progressos nas ciências do futuro. Então, os excessos do sistema de competição e de especialização prematura faz com que se suprimam e não se suprimissem. É necessário desenvolver o espírito crítico na inteligência do jovem. É preciso que se desenvolva o espírito crítico na inteligência do jovem, e não que se desenvolvesse. Então, vamos ver aí. O ensino deveria ser assim: quem o receba ou recolha como um dom inestimável. Então, o ensino deveria ser assim: aqueles que o receberem, o recolherão. Então, a alternativa correta é a alternativa I. Agora, vamos ver o próximo. O próximo é matemática, raciocínio lógico, um exercício envolvendo porcentagem. Na tabela constam os números de alunos matriculados nas escolas no município de São José do Rio Preto, no ano de 2017, conforme informações apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ensino pré-escolar, 10.216 matriculados, ensino fundamental, 47.272, ensino médio, 15.683, num total de 73.171. No ano de 2017, em relação ao total de matriculados, números de alunos matriculados no ensino fundamental correspondia aproximadamente. Então, eu tenho que pegar ensino fundamental, tem 47.272, e dividir por 73.171.
Não dá para dividir, coloca 0, aqui uma dica já vê que dá 6, né? Então, já podemos colocar 6. Então, 0,6, porque ou vai dar 61, ou 63, 65, ou 67, ou 69. Como eu acrescentei 0, acrescento um 0 na minha divisão. E faço 73.131 vezes 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6 com 4, 40. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. 3 vezes 6, 19, 18 com 19. 6 vezes 7, 42 com 1, 43. Faço então a conta de menos aqui. Para facilitar a conta, vou usar a fórmula do Excel. E aí eu chego nesse número, tenho que acrescentar um 0 para continuar a conta. Então fica 33.6940. E vou ver se tem algum número. Qual o número mais próximo? E multiplicado por 73.171 vai dar 336.940. Então, se eu puser o 4, se eu puser vezes 4 aqui, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 7, 28 com 29. Então, eu faço 336.940 menos 292.684. Novamente a fórmula do Excel. Esse menos esse vai dar esse. Acrescento um 0 para continuar na conta, então 442.560. E vou achar um número chegue próximo. Eu fiz vezes 4 deu isso, então vou fazer vezes 6 deu isso. Então vou fazer vezes 6 novamente, não preciso fazer porque já está aqui o resultado. Então acrescento o 4 aqui da conta anterior e o 6 aqui. Então esse aqui é meu dividendo, meu divisor, meu quociente. E faço a conta de menos, vai dar, então, este resultado aqui. Por que eu não preciso continuar? Porque para eu achar a porcentagem, vou multiplicar por 100. Esse número aqui, quando eu multiplico por 100, 100 vezes esse valor, vai dar 64,6. Não tem 64, o valor mais próximo de 60, do 64,6 que eu tenho aqui nas alternativas é o 65%.
Então, alternativa C, 65%. No exercício 7, análise de gráfico. O gráfico apresenta informações sobre a distribuição das 38 provas corrigidas por um professor em 3 dias de determinada semana. Então, na segunda-feira ele corrigiu 16, na quarta 12, na sexta 16. Com base nas análises das informações apresentadas, é correto afirmar que na sexta-feira o professor corrigiu mais da metade do total de provas? Não. O total de provas é 38, a metade é 19. Na quarta-feira, o professor corrigiu mais da metade da soma do número de provas corrigidas nos outros 2 dias? Na quarta-feira, ele corrigiu 12. Se eu somar 10 e 16, dá 26, metade dá 13. Então, não é. Na segunda-feira, o professor corrigiu menos da metade do número de provas corrigidas na sexta. Não, menos da metade seria menos de 8. A soma do número de provas corrigidas na segunda e na quarta, 22, corresponde a mais da metade do total de provas corrigidas? Sim. Total de provas corrigidas, metade é 19. Então, a alternativa D está correta. Vamos ver aí. A soma do número de provas corrigidas na quarta e na sexta corresponde a menos da metade do número de provas corrigidas naquela semana. Não. 12 com 16 dá 28, então corresponde a mais de 19. Então, a alternativa certa na questão 7 é a D. No próximo, Ana, Bernardo, Carla e Douglas e Eliana são alunos de uma mesma escola e estudam em anos distintos. Eliana está mais avançada que Ana. Douglas estuda em um ano menos avançado que Bernardo, em um ano mais avançado que Carla. E Ana não estuda em um ano menos avançado, então ele está no ano mais avançado que Bernardo. Então, a ordem já está aqui, né? Eliana, Ana, Bernardo, Douglas e Carla. Então, o aluno que estuda em um ano mais avançado nesse grupo é Eliana, alternativa B. O próximo exercício envolve aquela tabela que era mostrada sempre nas aulas de física. Ensino médio. Então, hectômetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, o número é 0,85. A diferença é que aqui ele fala quilômetros quadrados, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e metro quadrado. Tem diferença? Tem. Porque assim é de 2 em 2 casas. Então, 85 vem aqui. E aí eu completo com 2 zeros no hectômetro, no decâmetro quadrado e no metro quadrado. Então, fica 85, mais 2 zeros da casa do decâmetro quadrado, e 2 zeros da casa do metro quadrado. Então, no total, vai dar 850 mil metros quadrados, alternativa E. Essa talvez seja a pegadinha desse exercício, que quando vai transformar de quilômetro para metro, vai de um em uma casa. E de quilômetro quadrado para metro quadrado, vai de 2 em 2 casas.
Próximo, o material didático utilizado por um professor à seguinte situação proposta para os alunos. Com 2/3 do volume contido em uma embalagem de suco de uva, cujo conteúdo é de 2,1 litros, pode-se encher 7/8 do volume total de uma jarra. Então vamos lá. Eu quero achar 2/3 desse 1,8. Então vou multiplicar por 2, depois vou dividir por 3. Então 2,1 vezes 2 dá 4,2 dividido por 3. Isso aqui vai dar 1,4. Então, com esse total de 1,4, eu encho 7/8 do volume de uma jarra. Então, 7/8 de x. Então, posso multiplicar. 8 vezes, multiplico em cruz. Eu passo 8 multiplicando 1,4 e depois eu divido por 7. Ou divido primeiro 1,4 por 7, que vai dar 0,2, e depois eu multiplico por 8. E 0,2 vezes 8 dá 1,6. Alternativa A. Isso aqui é uma regra de 3 simples. E aí começa a parte de conhecimentos pedagógicos e legislação. Exercício 11, considerando a correlação sociedade-educação e seu impacto sobre o ensino-aprendizagem, Cury retoma o diagnóstico do Plano Nacional de Educação, que é a Lei número 10.171 de 2001, e afirma que a educação escolar atualmente tem sua distribuição efetivamente posta à disposição do conjunto dos cidadãos? Não. A situação da América Latina é extremamente ruim com relação à equidade em termos de gênero, pois as mulheres continuam com desempenho escolar inferior ao dos homens? Não. As condições socioeconômicas ruins do país impedem a escola de exercer seu papel? Não, não impede. Certos grupos étnico-raciais, como indígenas e negros, têm sido favorecidos nos últimos anos? Não. Situações de desigualdade, disparidade, discriminação produzidas fora da escola acabam por reforçar situações de precariedade no interior dela? Sim. Então, a alternativa E é a certa na questão número 11. Então, para Cury, situações de desigualdade, disparidade, de discriminação produzidas fora da escola acabam por reforçar situações de precariedade no interior dela. Na questão 12, na educação infantil, uma especificidade da pedagogia realizada junto aos bebês é a centralidade das brincadeiras e das relações sociais. Educar bebês não significa apenas a constituição e a aplicação de um projeto pedagógico objetivo, mas implica em colocar-se física e emocionalmente à disposição das crianças, e isto exige dos adultos comprometimento e responsabilidade. Nessa perspectiva, conforme o texto As Especificidades da Ação Pedagógica com os Bebês, de 2010, é correto afirmar que a escola precisa atender as crianças na mesma perspectiva dos pais? Não. Em nenhum momento algum estudioso falou isso. A profissão de professora na creche é a continuidade dos fazeres maternos? Não.
A responsabilidade, a competência, a formação dos gestores, dos professores e demais profissionais precisam também estar vinculados à delicadeza, à ternura, à empatia, à capacidade comunicativa? Sim. Isso aqui sempre os autores falam nos textos sobre a educação infantil. Então, por enquanto, alternativa C. As famílias são usuários de um serviço prestado pela escola e, ao transferirem para ela a responsabilidade da educação e pelo cuidado da criança, devem evitar interferências? Não. Os bebês têm pouca capacidade de atenção e de envolvimento em atividades pedagógicas. Por este motivo, as propostas de atividade devem ser constantemente trocadas. Não, eles não têm pouca capacidade de atenção. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Nestes exercícios que talvez não tenhamos lido o texto, é só ir por exclusão das alternativas, ou pensar qual seria a maneira correta, né? No caso da alternativa C, a responsabilidade, a competência, a formação dos gestores, dos professores e demais profissionais precisam estar vinculados à delicadeza, à ternura, à empatia e à capacidade comunicativa. Não é necessariamente responder a alternativa que o professor não faria, mas sim o que o professor deve fazer. Questão 13. Na matemática, talvez a maior dificuldade para o processo de letramento matemático, no que diz respeito aos números, seja a compreensão do funcionamento do sistema de numeração decimal e sua característica mais importante em relação à escrita, o fato de ser um sistema posicional, em relação à aprendizagem do sistema de numeração decimal, de acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, função do sistema de numeração decimal, é correto afirmar que a simples imersão em um ambiente com jogos e materiais de contagem garante a apropriação do sistema de numeração decimal? Não, um ambiente com jogos e materiais de contagem não necessariamente vou ter apropriação do sistema de numeração decimal. A prática de jogos para aprendizagem do sistema de numeração decimal é desnecessária à criança, mas eles podem ser utilizados se o professor quiser. Não, não é desnecessária para a criança. E sim, mas o professor pode sim usar quando quiser, desde que seja para aprendizagem do sistema de numeração decimal. Uma sala repleta de materiais de contagem dos mais diversos tipos e finalidades garantem a aprendizagem do sistema de numeração decimal? Não, a mesma coisa da primeira, né? Uma sala repleta de materiais de contagem não vai garantir que o aluno aprenda o sistema de numeração decimal. As ações mentais e físicas estão em sintonia e o uso do corpo é fundamental na prática pedagógica para desenvolver o pensamento matemático? Sim, isso aqui está correto. As ações mentais e físicas estão em sintonia e o uso do corpo é fundamental para a prática pedagógica, inclusive na parte do ensino fundamental, né? Quando trabalhamos lá a parte de movimento do corpo. Vamos para aí. Os objetos matemáticos são de natureza abstrata e, portanto, a contagem nos dedos feita pela criança constitui um obstáculo a essa abstração. Não. Contagem nos dedos feita pela criança é a maneira correta de se fazer. Então, a alternativa certa é a D, na questão 13. Na questão 14, considerando que formar leitor é uma ação intencional da escola, tem-se então que pensar o que cabe a cada um nessa formação de leitores. Conforme o documento Cadernos de Orientações Didáticas para a Educação Infantil 3 a 5 anos, é tarefa do professor, enquanto formador de leitores, disponibilizar recursos materiais e equipamentos para organização, planejamento e o desenvolvimento de projetos de leitura com crianças de 3 a 5 anos.
Não, vou disponibilizar material para leitura para crianças de 3 a 5. Não tem sentido. Incentivar a prática de leitura pela comunidade escolar, organizando um mural com indicações literárias ou criar um clube de leitura disponibilizando livros de diferentes gêneros de 3 a 5 anos. Vamos ver as outras. Organizar, juntamente com o coordenador pedagógico, espaços e tempos coletivos de leitura na escola, estimulando as crianças a desenvolverem gosto pela leitura. Organizar o canto de sala de leitura e tempo na rotina para que as crianças possam escolher os livros que desejam e assim ler, folhear e apreciar as ilustrações, compartilhar com os amigos. Então, essa aqui tem mais sentido do que a C, porque coletivos de leitura, estimulando a criança a desenvolver o gosto pela leitura de 3 a 5 anos. Já a D fala ler, folhear, apreciar as ilustrações, compartilhar com os amigos. Então, esse aqui tem mais sentido. Nós vamos ver a próxima. Participar dos projetos relacionados à formação de leitores na escola, organizando os empréstimos do acervo e aprofundando com as crianças conhecimentos acerca da leitura. Não, a alternativa certa, então, é a D. No exercício 15. A finalidade principal da escola hoje é formar alunos capazes de exercer a sua cidadania, compreendendo criticamente as realidades sociais e nelas agindo efetivamente. Para tanto, coloca-se como fundamental a construção da proficiência leitora desse aluno, considerando a organização das atividades em algumas modalidades didáticas fundamentais, conforme Brecklin, 2004, é correto afirmar que a leitura colaborativa é a leitura que... Então, vamos lá. O professor e alunos realizam paulatinamente, por enquanto está correto, em conjunto, prática fundamental para a explicação das estratégias e procedimentos que um leitor proficiente utiliza. Então, por enquanto, a alternativa A está correta. Ler paulatinamente em conjunto, que é a prática fundamental para explicar a explicitação das estratégias. Serve para ampliação da proficiência leitora, sobretudo no que se refere à extensão dos textos trabalhados, a seleção dos livros complexos. O professor recomenda, sobretudo, para as classes de alunos não alfabetizados, com possibilidade de aprendizagem da linguagem escrita antes mesmo que tenham compreendido o sistema. Se eles não compreenderam o sistema, como eles vão ler? O aluno realiza individualmente, a partir da indicação de texto pelo professor, em uma modalidade. É uma modalidade didática que possibilita ao professor verificar qual aprendizagem o aluno já possui. Não, se a leitura é colaborativa, conforme diz o enunciado, não é feito individualmente. Continuando, então, agora, alternativa E. Possibilita a construção de critérios de seleção e de apreciação estética pessoais. O aluno seleciona o que quer ler, realiza a leitura individualmente. Não. Se a leitura é colaborativa, vamos voltar na A e na B. Na B, serve para ampliação da proficiência leitora, sobretudo no que se refere à extensão dos textos trabalhados ou à seleção de textos de livros mais complexos? Não. Leitura colaborativa não se refere à extensão dos textos trabalhados, e sim um texto que eles vão ler paulatinamente, conforme diz a alternativa A. Então, a alternativa correta é a A.
Um aluno do primeiro ano do ensino fundamental, em processo de alfabetização, deveria escrever a palavra bicicleta, mas escreveu bilileta. Conforme o documento de orientações didáticas fundamentais para as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa, de 2013, é correto afirmar que essa criança apresenta uma escrita alfabética com representação gráfica de todos os fonemas? Não, ali não tem todos os fonemas. Ela é alfabética ainda que tenha havido a omissão de um dos fonemas na terceira sílaba? Sim. Ela é alfabética porque ela reconhece as sílabas, reconhece a escrita e omitiu, né, um dos fonemas da terceira sílaba. Ela é silábica, alfabética, sem valor sonoro, com representação de fonemas por letras, cujo valor sonoro não corresponde a eles? Não. Bilileta. Silábico, alfabética, com valor sonoro, com as letras correspondendo aos fonemas presentes em cada emissão sonora? Também não. Silábico, alfabética, com valor sonoro, com registro de uma letra ao menos para representar cada uma das sílabas? Não. Ela é alfabética, ainda que tenha havido omissão de um dos fonemas na terceira sílaba, conforme consta na alternativa B. Agora, no exercício 17, conforme o texto, 10 importantes questões a considerar, variáveis que interferem nos resultados do trabalho pedagógico, a depender dos objetivos que se pretende atingir, os conteúdos escolares podem ser trabalhados na forma de atividades permanentes, atividades sequenciadas, atividades de sistematização, atividades independentes ou projetos. As atividades permanentes são as planejadas em uma sequência encadeada. O que vem a seguir depende do que já foi realizado? Não. São as que acontecem ao longo de um determinado período de tempo, sim, porque elas são permanentes, porque são importantes para o desenvolvimento de procedimentos, sim, de hábitos e de atitudes. Então, alternativa B, por enquanto. São aquelas que não foram planejadas? Não. São aquelas em que os alunos supõem a leitura de um conto que os tem impressionado, por exemplo, e que o professor também considera interessante ler para todos? Não. Não necessariamente leitura de conto. E não necessariamente também tem impressionado e o professor considerou interessante ler para todos. E sim, conforme está lá na alternativa B, atividades que acontecem ao longo de um determinado período de tempo e são importantes para o desenvolvimento de procedimentos, de hábitos e de atitudes. E na alternativa E também não é, porque tem relação direta com os objetivos didáticos e com os conteúdos, que são atividades que se destinam à sistematização dos conteúdos já trabalhados. Não. Não se destina à sistematização de conteúdos, às atividades permanentes. Atividades permanentes são atividades a longo prazo. Na atividade 18, conforme o primeiro manual de orientações técnicas, integrando o conteúdo, o cuidar e o educar na educação infantil,
Geralmente, bebês e crianças pequenas chegam à creche fazendo uso de chupeta. Nesses casos, é preciso saber como lidar com essas crianças. De acordo com esse documento, deve-se buscar os momentos mais adequados para sugerir aos pequenos que a chupeta não seja usada, como durante as refeições, explicando que ela atrapalha os movimentos e a fala. Perfeita essa resposta. Vamos ver as outras. Conversar com os pais responsáveis pelas crianças e informá-lo que não devem permitir que seus filhos saiam de casa com chupeta. Isso não tem cabimento, né? Porque a criança, no caso de creche, são bebês ou crianças pequenas, não vai querer sair de casa sem a chupeta. Esconder a chupeta das crianças e entretê-las com brincadeiras, e mesmo que algumas se mostrem mais resistentes a abandonar o objeto, o adulto não pode ceder a esses apelos. Sim, lógico que o aluno deve ceder a esses apelos e não deve esconder a chupeta das crianças, entretê-las com brincadeiras. Então, por enquanto, conversar com as crianças, sugerir que a chupeta não seja usada para não atrapalhar os movimentos e a fala. Mas vamos ver as outras. Recorrer a medidas mais drásticas, como colocar algumas gotas de limão na chupeta, nem precisa terminar de ler. Colocar limão na chupeta da criança para ela abandonar o objeto. Evitar atitudes paternalistas e demonstrações de sensibilidade pela criança que chora quando a chupeta é tirada dela, evitando assim que ela acabe conseguindo o objeto de volta. Já vimos, né, nas questões anteriores, sobre o aspecto de levar a criança, o momento afetivo da criança. Então, não é simplesmente evitar a sensibilidade pela criança. Então, a alternativa certa é a B. Desculpa, é a A. Buscar os momentos mais adequados para sugerir aos pequenos que a chupeta não seja usada, como durante as refeições, explicando que ela atrapalha os movimentos e a fala. Aquele negócio que eu falei, não leu o texto, esse primeiro manual, vamos ver se as alternativas fazem sentido. A única que fez sentido aqui é a alternativa A. Número 19. Conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação, artigo 10, que institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular, um dos direitos da aprendizagem e desenvolvimento da criança no âmbito da educação infantil é brincar 3 vezes por semana no máximo, de diversas formas, diferentes espaços e tempos, com os mesmos parceiros, não, só com os colegas de sala. Conviver com outras crianças e ter pouco contato com os adultos, exceto com os professores, de preferências em grupos pequenos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Ter pouco contato com os adultos? Não tem sentido. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência, a tecnologia. Então, a C está correta. Vamos ver as outras. Receber passivamente, na companhia de outras crianças, as instruções e as informações repassadas pelo educador em diferentes linguagens e formas de expressão. Não. Esse não é
um dos direitos da aprendizagem e desenvolvimento da criança, que é o que diz o enunciado do exercício. Solicitar permissão aos adultos para expressar suas necessidades, emoções. Não, as crianças não pedem permissão para os adultos para expressar suas necessidades, suas emoções, seus questionamentos. Então, a alternativa certa é a C. As crianças devem explorar, têm o direito de explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. A última questão dessa prova, número 20, a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. De acordo com a Lei Federal 9.394, que é a LDB, no artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com algumas regras comuns, entre elas o atendimento à criança, de no mínimo 3 horas diárias para o turno parcial e 6 horas para a jornada integral. Não. A avaliação mediante testes e provas escritas para as crianças sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Avaliação mediante testes para crianças da educação infantil. Não, né? Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 180 dias de trabalho educacional. Não. No mínimo é de 200 dias, né? Conforme a legislação. Controle de frequência na instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% no total de horas. Isso aqui não tem nenhum absurdo. Vamos ver a próxima. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, mediante pagamento de taxa. Não. Isso aqui tem absurdo, né? Expedição de documentação que permita atestar o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, ainda mediante pagamento de uma taxa. Então, a alternativa certa é a D. Então, nessas provas, o que vai valer além da língua portuguesa e da matemática são os conhecimentos que a gente leva, né? Porque a gente não leu todos os livros, a gente não leu todas as legislações, porque está estudando para muitos processos seletivos ao longo do ano, principalmente agora no início do ano, então vai pelas alternativas que você pode eliminar. E aí você consegue achar a alternativa correta. Tem alguns processos seletivos que tem livros para ler, né? Então você tem que ter uma base sobre os autores, ou necessariamente colocar a resposta que o professor não faria em sala de aula, como muitos professores que formam o concurso falam. Então, não é simplesmente coloca a alternativa que você não faria, que muitas vezes o professor faria assim. Então, termino o vídeo por aqui. Bons estudos e até a próxima.